Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós resolveremos a questão 51. Então, vamos à leitura. Considere dois fios longos paralelos, ambos com raio A. Os eixos centrais dos fios são separados por uma distância D. Os fios transportam correntes elétricas iguais, mas com sentidos contrários. Desprezando o fluxo no interior dos fios, qual é a indutância L de um comprimento L deste par de fios? Então, ele diz o seguinte, que ele tem dois fios longos paralelos. E aí ele diz que eu tenho aqui um eixo R, né? Numa certa distância R, ele diz que aqui passa uma corrente I, e no outro fio passa uma corrente I no sentido contrário, né? Passa a mesma corrente, mas no sentido contrário. A uma certa distância R, aqui de um fio longo, nós já vimos que surge um campo magnético, né? E aqui, usando a regra do parafuso à mão direita, eu coloco meu polegar da mão direita apontando para cima. E eu vou observar que o campo está entrando aqui, né? Esse fio é longo, ou seja, ele vai embora aqui para cima e vai embora aqui para cima. Mas ele só quer calcular a indutância para um trecho de tamanho L, né? Ok. Então, isso é tudo que ele fala lá, né? Também a questão dos raios, né? Ele diz que o raio aqui é A, né? E ele diz que então, esse tamanho aqui é um raio A, e essa distância aqui é uma distância D. Ele diz que a superfície aqui é uma superfície S atravessada por um campo magnético B. Então, a gente basta, para saber qual é o fluxo que atravessa essa região aqui, basta eu estudar um desses fios, né? E aí depois, obviamente, que o outro tem o mesmo resultado, é só multiplicar por 2. É melhor do que eu poderia também, né, considerar essa variável R, escrever o fluxo para esse daqui e dar mais conta, né? Sendo que o resultado é o mesmo, né? Por questão de simetria, obviamente que o fluxo que esse produz nessa região é o mesmo fluxo que esse produz, porque se eu colocar nesse fio aqui meu polegar para baixo, eu vou ver que também o campo magnético está entrando, né? Então, no final das contas, por questão de simetria, o fluxo total nos dois casos é o mesmo, né? No mesmo ponto, não é o mesmo campo, né? Mas quando eu calculo o fluxo total, é o mesmo fluxo por questão de simetria. É um fio, eu estou pegando a mesma área do lado desse fio. Então o fluxo é o mesmo, é questão de simetria, né? Então a maneira mais simples é calcular o fluxo para um fio, depois multiplicar por 2, né? Então o fluxo produzido pelo
fio 1, eu vou chamar esse aqui de fio 1, eu vou chamar esse de fio 2. O fluxo produzido pelo fio 1 é através da superfície S pelo campo B, né? Então o fluxo que o campo B produz, né? Na superfície, então, o fluxo produzido pelo fio 1 através o fluxo produzido pelo campo B seria melhor, né? Deixa eu escrever isso aqui. Pelo campo B do fio 1, vírgula, através da superfície S fica melhor assim, né? Da superfície S e esse fluxo φ1 será igual à integral na superfície S, que é a superfície desse retângulo, de B escalar ds, né? Sendo que nesse caso aí o B e ds são paralelos, né? Então o vetor normal, que é o vetor normal à superfície? Pode ser aqui entrando também, né? Então o vetor normal e B tem a mesma direção e sentido. Então simplesmente eu posso escrever isso como sendo BDS, sendo que o ds, quem é aí? O elemento ds aí é uma áreazinha infinitesimal, né? Eu posso pegar essa áreazinha infinitesimal como uma faixa aqui, né? Então eu tenho que o retângulo, deixa eu apagar aqui para a gente fazer separado, porque já está muito carregado, né? Então a área é essa aqui, né? Área S. Mas o que a gente observa nessa área S? Que a gente tem aqui L e esse trechozinho aqui ele tem largura drzinho, né? Aqui é R, um incrementozinho é dr. Então então ele tem essa áreazinha ds, né? Esse elementozinho aqui tem área ds e ela está orientada entrando, né? Então o versor normal entrando aqui com o versor normal entrando. Então esse é nosso elemento ds. Então quer dizer que ele é L dr. Bom, quem é o B? O B nesse caso, é o campo produzido por um fio longo. O campo produzido por um fio longo, ele é proporcional, coisa de proporcionalidade M0, a corrente que gera o campo no fio longo, que no caso a gente chamou de I, inversamente proporcional à circunferência da amperiana que passa nesse ponto, ou seja, 2πr. E aí eu tenho que, para pegar toda essa área, eu tenho que pegar o R desde A
até D menos A. Lembrando que o fluxo dentro é desprezível. Então, o φ1, ele vai ser quem? Ele vai ser μ0 I sobre 2π. Aqui eu tenho L. E aqui eu tenho integral de A a D menos A de dr sobre R. Então eu tenho aqui μ0 e L sobre 2π e aqui neperiano de R de A a D menos A. Então o fluxo vai ser igual a μ0 e L sobre 2π e aqui neperiano de D menos A menos o final menos inicial, né? Então fica neperiano de D menos A menos o neperiano de A. E a diferença de logs de mesma base, conserva a base e divide os antilogaritmos. Então daria aqui μ0 I L sobre 2π, né? Neperiano de D menos A sobre A, né? Ok? Agora, o que a gente quer, na verdade, é o fluxo total, né? O fluxo total em S é duas vezes o fluxo, né? Então eu tenho aqui μ0 e L sobre 2π vezes 2, elimina esse 2 de baixo, fica π aqui, e aqui neperiano de D menos A sobre A, ok? A autoindutância do circuito é a autoindutância do circuito a autoindutância é a derivada do fluxo da espira com relação à corrente do circuito, né? Derivada do fluxo no circuito pela corrente no circuito. E aí então isso vai dar o que? μ0 L sobre π neperiano de D menos A sobre A. E aí eu posso olhar aqui que é exatamente a alternativa A. Então vamos seguir e agora vamos para a questão 52. Na questão 52 é exatamente igual. A única coisa que muda é que ele dá o valor do D, né? Então quer dizer que é exatamente a mesma coisa, ou seja, essa expressão aqui. E aí a gente vai ter o que? Opa! Só que ele diz que o D aqui vale quanto? μ0 vai ficar μ0L sobre 2π, ou sobre π. Neperiano, o D vale 20A, então fica 20A menos A sobre A, então fica 20A menos A sobre A, então vai dar μ0 L sobre π, 20A menos A igual a 19, A sobre 19, então fica neperiano de 19. Ok. Vamos seguir. Então, essa é a questão 52, né? Questão 53. Vamos lá. Então, vamos para a leitura. Uma barra metálica de massa M, comprimento D e resistência elétrica desprezível, desliza com velocidade V sobre trilhos fixos de fios paralelos e perfeitamente condutores, como ilustra a figura. Então, eu tenho aqui uma barra, né?
eu tenho esses fios aqui com uma certa resistência aí, né? A barra tem massa M e a largura aqui D. O plano dos trilhos faz um ângulo θ com a horizontal e está numa região onde há um campo magnético constante, ó, paralelo ao campo gravitacional, ou seja, para baixo, né? Os fios do trilho são conectados por um fio condutor de resistência R. O módulo da componente da força sobre a barra ao longo do trilho é... Então ele quer isso aqui, né? A força magnética sobre a barra ao longo do plano do trilho. Bom, se esse plano estivesse na horizontal, nada aconteceria, porque esse condutor essa barra ia ficar em repouso e pronto, não teria variação aqui da área, não teria variação do fluxo. Mas como isso daqui está inclinado, a gravidade vai fazer com que ele caia, né? Quando ele começar a deslizar para baixo, vai ter aqui um aumento da área. Esse aumento da área vai fazer com que surja uma corrente, vai induzir uma corrente, né? Lei de Faraday da indução, né? A variação do fluxo magnético, o fluxo magnético vai aumentar. E o que a lei de indução diz? Que o circuito vai reagir para que o fluxo não aumente. Como é que ele faz para o fluxo não aumentar? Ele vai fazer aparecer uma fém, de tal maneira que essa fém vai produzir uma força contrária, né? que não vai deixar ela aumentar. Mas como ele já desceu, ele já está em movimento, já está na inércia. Na verdade, essa força magnética, ela começa pequena, né? Porque você tem uma variação pequena, depois ela vai aumentando até que ela se iguala a essa componente do peso. Quando ela se igualar a essa componente do peso, aí ele passa a deslizar para baixo com velocidade constante, né? Te diz que ele já atingiu a sua velocidade terminal. Então, basicamente, é isso que acontece, ok? Então, o que diz, então? Tudo aqui é baseado na lei de Faraday, lei de Faraday da indução. A lei de Faraday da indução, ela vai dizer para a gente que a fém, ela vai ser a derivada, a fém que vai aparecer no circuito é a derivada do fluxo magnético, né? Com relação ao tempo. E qual é a variação do fluxo magnético quando isso aqui começar a descer? Isso que a gente precisa descobrir, né? Então, o que a gente tem é que quem é o fluxo? O fluxo é de B em S. Está aqui o S. Então, o fluxo de B em S, ele simplesmente vai ser B escalar S, né? Porque o campo é uniforme, né? Então, ele dá B escalar S, ok? Bom, nesse caso, a gente tem o seguinte, eu tenho que olhar aqui esse desenho, só que vou olhar de lado aqui, ó. Se eu olhar de lado, o que eu vou enxergar? Aqui é o ângulo θ. Aí aqui eu tenho a barra, ó, vista de lado, né? O que eu tenho atuando nessa barra? Eu vou ter o campo B aqui, né? Para baixo. Eu vou ter aqui, ó, o S, né? Lembra que o S tem que ser perpendicular à área, né?
Então, o S, né, ele é perpendicular à área. Então, esse ângulo aqui, quem é? Obviamente que esse ângulo é θ, né? Certo? Porque esse ângulo aqui é 90 graus menos θ, né? Porque aqui é 90 graus. E essa soma, e aqui também é 90 graus. Então, esse aqui esse ângulo aqui é 90 graus menos 90 graus menos θ. Ou seja, ele é o próprio θ. Ok. Então a gente tem que o fluxo do campo magnético, ele vai ser o módulo do campo magnético uniforme, a área, essa área aqui, né, da superfície S, vezes o cosseno do ângulo entre eles, produto escalar, né? Então o ângulo entre eles é θ, então o cosseno do ângulo entre eles. Então eu vou ter o seguinte, isso aqui vai ser B. Quem é a área entre eles? Essa distância aqui eu vou ter que dar um nome, eu posso chamar o nome que você quiser, eu vou chamar de X aqui, tá? Então vai ser aí X vezes D, né? Base vezes altura. A produto das dimensões é a área do retângulo. Isso aqui cosseno de θ. Ok, só que a gente tem que o que? A Φ induzida, né? Então, a magnitude da Φ induzida. Vou chamar aqui de epsilon, né? A gente não vai ficar se preocupando com o sinal, porque a análise de sinal a gente vai fazer essa análise fisicamente, né? Então a magnitude da Φ, ela vai ser o que? Derivada do fluxo com o tempo, né? Que aqui eu esqueci que na verdade é ou menos, né? Desculpa. Mas a magnitude da Φ não tem o sinal, né? Então aqui vai ficar derivando, vai ficar B, D, cosseno de θ que são constantes, e aí fica a derivada de X com o tempo. Ora, a variação a variação da posição, ou seja, esse ΔX aqui, quando ele caminhar um pouco, ele vai caminhar o quê? Um dx. Pelo tempo, é a velocidade com que a barra está propagando. Então, isso é B, D, V, cosseno de θ. E aí, finalmente, a gente pode calcular a corrente que passa. Bom, se ele está descendo e a força tem que ser contrária, como é que vai estar a corrente? Né? Se o campo magnético está para cá, né? Vamos analisar. O campo magnético está aqui, para baixo. E para onde está a velocidade? Está para cá, né? Então, quando eu vou do V para o B, com meus dedos, pego seus dedos aí, ó. Aí aponta, começa apontando na direção de V, depois você vai para o B, ó, bota descendo, depois para baixo, descendo, depois para baixo, né? Se eu colocar os meus dedos aqui, ó, descendo e depois para baixo, os dedos da mão direita, imagina aí, ó, descendo, depois para baixo. Meu polegar vai estar apontando para onde? Meu polegar vai estar apontando para cá, né? Então aqui na verdade, desculpa, não tem a ver com velocidade, não é carga, análise está errada. O que eu tenho que analisar é a corrente, desculpa. A corrente está. Vamos chutar. Será que a corrente está para cá? Vou chutar. Vou dizer que a corrente está para cá. Não sei se a corrente está para cá. Estou chutando. Mas se a corrente estiver nesse sentido, né? Que a gente chama isso aqui pega o I, né? Vezes o D. É o ID. Né?
O ID está para lá. Ó, se eu fizer I vetorial, se eu fizer o I, como está aí, eu vou com os dedos, desculpa, agora sim, ó, né, daqui para cá, vou com todos os meus dedos da mão direita daqui para cá. Se eu vou do I para o D, então a força magnética está aqui mesmo, exatamente onde a gente quer. A força magnética vai estar para trás. Na verdade, ela não vai estar para cá, né? Ela vai estar, ó, na verdade, ela vai estar assim, né? Deixa eu apagar esse desenho aqui, tá muito colado. Agora, a força magnética vai estar para cá, né? Mas é o que a gente quer. O que vai interessar para a gente, na verdade, é a componente dessa força magnética. Então, a força magnética ela está para cá. Mas o que vai interessar para a gente, que é o que a gente quer? A componente da força magnética, né? Percebe que se a corrente tivesse do contrário, ela estaria empurrando para frente, ou seja, estaria ainda estaria acelerando mais ainda o movimento, né? Para baixo. Mas não é isso que acontece. Ela está assim, ó, né? Na horizontal. Força magnética. E a componente que interessa para a gente é justamente a componente aqui, ó. Essa componente é a força magnética paralela. Né? E aqui é 90 graus. Ok. Tudo certo. Então, nesse caso, quem vai ser a corrente? A corrente, essa corrente vai circular aqui no circuito, né, nesse sentido. Então a corrente vai estar aqui, né? Está aqui, nesse sentido. E aí vai estar passando no resistor. E aí vai ser o módulo da FEM pela resistência, né? O sentido a gente já conhece, então não precisa colocar sinal nenhum aqui, né? Eu só preciso saber a intensidade da corrente. A intensidade da corrente vai ser igual que BdV cosseno θ sobre a resistência. E agora a gente pode calcular a força magnética, né? Força magnética. A gente já viu que essa força magnética é quem? Ela é I d vetorial B, né? Então quer dizer que ok, eu não sei até onde vocês ouviram, vou repetir tudo de novo essa parte aqui. Que aqui o meu microfone desligou. Ok, então o que eu estava falando era que a força magnética, como nós vimos, ela é I d vetorial B. Então a força magnética ela será quem é o I? É B dV cosseno θ sobre R, e D vetorial B é módulo do primeiro, que a gente está calculando aqui o módulo, ó. Módulo do segundo, e o seno do ângulo entre eles. Quem é o ângulo entre D e B? O D e B está aqui o ângulo. Um está na horizontal, o outro está na vertical. Então o ângulo é 90 graus, né? Um está na horizontal, o outro está na vertical. Então o ângulo entre eles é 90 graus. Então aqui, seno de 90 graus. Isso aqui é igual a B ao quadrado, D ao quadrado, V cosseno de θ sobre R. Ok? Só que como a gente falou anteriormente, a questão não quer a força magnética, ela quer a componente, ó, força magnética sobre a barra ao longo do trilho, né, ao longo do plano do trilho, ou seja, ele quer a força, a componente da força que é paralela ao trilho. Vamos fazer o desenho aqui, ó.
Então tá aqui, a força vai estar para a esquerda, né? Quando eu pegar, vou ter um desenho parecido com esse, mas eu vou apagar, né, para não ficar carregado. Vou aproveitar aqui, mas eu vou apagar. Então vou apagar esse que a gente não está precisando disso aqui. O que importa aqui é que a barra está aqui e a força, como a gente viu, ela vai estar aqui para a esquerda. Só que a gente não quer a força magnética, né? A gente quer a componente da força que está para cá, ó, que está paralela ao plano. E essa força magnética paralela ao plano, que é 90 graus, ó, esse ângulo aqui é θ, esses dois ângulos aqui são congruentes, né? Por quê? Porque eles são ângulos correspondentes, né? Então, ângulos correspondentes são congruentes. Então, eu posso dizer que o FM paralelo ao plano é o FM com o θ, né? Ele está com o θ aqui, ó. Então, vai ser igual a B ao quadrado, D ao quadrado, V cosseno ao quadrado de θ sobre R. Então, é B, D cosseno de θ ao quadrado, o V em cima e R embaixo. Então, é B ao quadrado, né? D ao quadrado, V cosseno ao quadrado sobre R. Ok? Então, é exatamente essa solução aqui. Então, vamos para a questão 54. A questão 54 é idêntica, só que ele pede uma outra coisa. Ele quer a velocidade terminal com que a barra desliza ao longo do plano, né? Então, a gente já viu que quando é que vai chegar numa velocidade terminal? Quando ocorrer o equilíbrio. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Ele vai chegar na velocidade terminal quando ocorrer o equilíbrio entre a força magnética e a componente do peso, né? Então, quando essas duas forças se igualarem, aí vou ter o peso aqui, e aí eu tenho essa componente aqui do peso, que é a componente do peso paralela, né? E o ângulo θ, nesse caso, ele vai estar onde? Deixa eu melhorar esse desenho, né? Tem que ser 90 graus aqui, né? Então vai ser uma coisa assim. Bom, esse ângulo aqui é 90 menos θ, né? Porque esse ângulo aqui é 90 graus, aqui é θ, então obviamente que esse aqui é 90 menos θ. Só que somando esse com esse daqui vai dar 90, então isso aqui só pode ser θ, ok? Ou seja, é o suplementar, é o complementar do complementar, né? O complementar do complementar é o próprio ângulo. O complementar de 30 é 60. O complementar de 60 é 30. O complementar do complementar de 30 é 60. Então, esse aí é o complementar do complementar, então é o próprio ângulo. Então, posso dizer que o P aqui, ele está sem, né? Então, ele é sem o θ. Então, ele é o P, que é esse daqui, né? Só que ele é P sem o θ. Então eu vou ter que... qual é a condição para que a gente tenha velocidade terminal? Ao atingir a velocidade terminal atingida, velocidade terminal, que é uma velocidade constante, né? Então, eu vou ter um movimento retilíneo, velocidade D, né? A velocidade terminal, ela é constante. Então, a velocidade terminal constante é atingida
quando as forças estão em equilíbrio. As forças estão em equilíbrio dinâmico. Ou seja, quando a força magnética paralela ao plano é igual ao peso paralelo ao plano. Então daqui a gente conclui. E o que ele quer? Ele quer a velocidade terminal, né? Então b ao quadrado, d ao quadrado, v cosseno ao quadrado de θ sobre r é igual ao peso, que é mg, aí aqui seno de θ, né? Então eu vou ter que o v vai ser igual a mg r seno θ, o r vai para o outro lado, sobre b ao quadrado, d ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então é mgr seno de θ. Então aqui mgr seno de θ sobre b ao quadrado, d ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então exatamente essa solução aqui. Ok? Então é isso que ele quer. E na outra era o que a questão queria, era isso aqui, né? Isso que ela pedia. Opa. Ok. Agora vamos então para a última questão. Então vamos para a leitura. Então a gente tem o seguinte, um pequeno dielétrico neutro. Opa, na verdade ainda não é essa daqui, né? Essa aqui eu não vou resolver agora. Vou deixar essa daí. Ok, vamos fazer logo essa daqui mesmo. Então ele diz o seguinte, um pequeno dielétrico neutro de suscetibilidade elétrica Xe se encontra a uma distância R muito grande de um pequeno condutor isolado, cuja carga elétrica total é Q. Nessas condições, podemos afirmar que a força elétrica entre o dielétrico e o condutor. Então você tem um certo condutor, né? Um pequeno condutor isolado com carga Q e a uma distância grande R. Você tem um dipolozinho, né? Com um pequeno dielétrico neutro de suscetibilidade. E aqui, bom, então aqui é um condutor e aqui eu tenho um dielétrico. Então nesse dielétrico isso vai induzir aqui um momento dipolar, né? Ok? Então basicamente é isso que eu tenho. Eu tenho aqui uma distância R, e isso induz um momento dipolar. Aí no dielétrico. Ok, o campo que vai ser produzido aqui vai ser quem? Esse campo, ele é 1 sobre 4π epsilon zero, a carga que produz o campo, sobre R quadrado, R chapéu, né? Onde o R chapéu é esse versor aqui. Então esse é o campo elétrico. Isso vai induzir no dielétrico, né? Vai atrair as cargas negativas, vai repelir as cargas positivas, né? Então, na verdade, eu estou considerando Q positivo, né? Então, na verdade, seria um dipolozinho assim, né? Vai induzir um momento dipolar aqui.
no dielétrico. Só que esse dielétrico aqui, ele tem essa suscetibilidade elétrica. Então, a polarização, né? Na verdade, ele vai criar uma polarização nesse dielétrico, né? Então, nessa posição que eu tenho dielétrico, ele vai criar uma polarização e um momento dipolar resultante, né? A polarização, lembra que a polarização é o quê? Ela é esse cara aqui é muito pequeno, né? Quer dizer que ele tem um volume bem pequeno, de tal maneira que o momento dipolar total dele é a polarização vezes esse pequeno volume. Então a polarização, o campo produzido pelo condutor no dielétrico então esse aqui é o campo que esse daqui é o campo que o condutor produz lá no dielétrico. Só que quando chega lá no dielétrico, isso gera uma polarização. A polarização do dielétrico no campo externo a polarização vai ser ε0 vezes a suscetibilidade elétrica vezes o campo elétrico. Ok? Como o volume é pequeno, eu não preciso integrar, né? Ou eu poderia simplesmente considerar o P também uniforme, né? Então dizer assim, seja P uniforme, né? Se ele for pequeno, né, também vai ser uniforme, é a mesma coisa. Então, o momento dipolar total, o momento dipolar total no dielétrico e aí esse momento dipolar total no dielétrico vai ser integral, né? O que é a polarização? É integral de volume, né? Da polarização, porque a polarização é o momento de dipolo elétrico por volume. Se eu multiplico isso pelo elemento de volume, eu tenho os momentos dipolares infinitesimais, e se eu integro isso no volume, eu tenho isso total. Como a polarização aqui ela é uniforme, isso vai ser igual a P integral de volume em V, ou seja, vai ser P vezes o volume do dielétrico. Ok? Então, ela vai ser igual. Isso aqui era o que? Então, ficou aqui ε0 vezes xe, 1 sobre 4π ε0, aqui Q, aqui R quadrado. Então, esse aqui vai dar ε0, xe, Q sobre... Aliás, o ε0 vai cortar, né? Em cima e embaixo. Então, vai dar xe, Q vezes 4π R quadrado, R chapéu. Agora, se eu multiplico pelo volume do dielétrico, eu tenho a polarização total. Então vai ficar xe, que o volume do dielétrico, sobre 4π R quadrado, R chapéu. E aí a gente tem a força sobre o dipolo induzido. Bom, a gente viu que a
força sobre um dipolo induzido, ela é quem? A gente não viu a força, mas a gente viu a energia, né? A energia potencial, energia potencial do dipolo induzido, do dipolo induzido. Ela é o que? Menos P escalar o campo elétrico externo. Era isso, né? Só que se eu quero a força, né? Ok, eu vou fazer como estava mesmo, né? Deixar calcular diretamente a força, né? Então, a força sobre o dipolo induzido, a força sobre um dipolo induzido, nós já vimos isso lá no curso, né? Então nós vimos em aulas anteriores que essa força, a expressão geral dela é P escalar nabla E, né? A gente deduziu essa expressão aí. Então, o que a gente vai ter nesse caso? O campo elétrico aí, como nós vimos, ele é função apenas do raio, né? O campo elétrico é função só do raio. Como ele é função só do raio, então nabla aí simplesmente só vai ter componente na direção radial, né? Então ele vai ser nabla e a derivada com relação a R, e o P ele também só tem componente radial, né? Então ele aqui é PR, então aqui também vai ficar P, vai ficar aqui P, né? E aqui PR escalar isso aqui. Então essa força sobre o dipolo induzido, ela vai ser um módulo de P, né? Vezes essa derivada aí é igual a 4π, aqui é ε0, R a 2, né? A R a menos 2, fica menos 2R ao cubo, né? E aqui R, né? Porque na verdade tem 3 R's aqui, né? Tem o R do campo elétrico, tem o R desse cara aqui e tem o R daqui. Ok. Aí sobra só um R. E aí a gente chega nesse resultado. Então, a gente tem que a força sobre o dipolo, exercício sobre o dipolo, é 2P menos 2P sobre 4π ε0 R ao cubo, aqui na direção R. Só que o módulo de P é isso aqui, né? Então eu posso substituir aqui o módulo de P. Vamos copiar aqui esse módulo de P. Então eu posso colocar aqui o módulo de P, fica menos 2Q sobre 4π ε0, e aqui entra o módulo de P. Então fica isso aqui, vezes isso aqui, aí aqui embaixo
R ao cubo. Isso é chapéu. Então, F é igual a menos 2, aí vai dar Q ao quadrado, a suscetibilidade elétrica, o volume do dielétrico, sobre 16π ao quadrado, epsilon zero, 16π ao quadrado, epsilon zero, R a quinta, R. Ok? Então, se a gente olhar lá, o módulo ele é proporcional ao quê? Ele é proporcional à suscetibilidade elétrica, ok? Ele é proporcional a Q ao quadrado, aqui está o Q ao quadrado, ok? Ele é proporcional a R a quinta, e como ela é negativa, né, significa que ela é uma força atrativa, né? Então a força aqui é uma força atrativa, né? A força sobre o dipolo. Por quê? Porque ela é negativa. Então é esse resultado aqui. E agora a gente pode seguir. Vamos deixar o capacitor para depois, né? Se tiver resolvido só de circuitos, capacitores, a gente vai deixar por último esse tipo de exercício. Ok? Também de capacitor, vou deixar por último, né? E aí vamos fazer essa questão 59. Então a questão 59, ela diz o seguinte, vamos para a leitura, né? Ela diz que a autoindutância de uma espira circular muito fina é medida em duas situações distintas, ok? Então ele vai ter uma situação A. Na situação A, a espira encontra-se em um meio de permeabilidade magnética constante igual a, então a permeabilidade é x μ0, onde x é uma constante adimensional e μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. A espira se encontra em um meio de permeabilidade magnética constante igual a x ao quadrado μ0. Então o B, o μ é, então aqui o μ em A e o μ do meio B é igual a x ao quadrado μ0. Então ele tem as duas situações da mesma coisa, né? Você tem uma espira naquele meio, e aí, obviamente, se eu tenho uma espira, vai estar passando uma corrente. E aí, ao passar essa corrente, eu vou ter aqui um fluxo magnético. E em todos os problemas que a gente está resolvendo, a gente está usando o seguinte, que a autoindutância, e aqui tem um certo μ nesse meio, uma autoindutância, ela é derivada, só que em todos esses problemas que a gente está vendo, o L, em materiais ferromagnéticos, não podemos afirmar que isso aqui é proporcional à corrente. Mas se ele não diz que o meio é, né? Mas em geral
seja, se não é um meio ferromagnético, isso aqui temos que o fluxo magnético ele é proporcional à corrente. Se o fluxo magnético ele é proporcional à corrente, o que significa? Significa que L, né, significa que o fluxo é uma constante aqui vezes I. Então isso implica que a derivada do fluxo magnético com relação a I é essa constante. Ou seja, é o fluxo magnético pela corrente. Então, em geral, inclusive todos os problemas que a gente resolveu, você pode considerar que a autoindutância, né, ela é o fluxo magnético pela corrente, né? Agora, se for um material ferromagnético, isso não é verdade. Eu tenho que usar a derivada do fluxo magnético com relação à corrente, né? Mas ele não falou que era um material ferromagnético, então a gente pode supor isso, né? Supondo isso, o que nós teremos? Então, nós teremos que a autoindutância ela vai ser proporcional ao fluxo magnético. Por outro lado, da lei de Biot-Savart, a gente sabe o que ela diz, que o B é igual a μi sobre 4π integral de dl, vetor distância, né, que é R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Então daqui a gente conclui que o B ele é proporcional ao μ. Só que esqueci de falar uma outra coisa, né? Vou botar isso para cá aqui, ó. A gente ainda tem o seguinte, pela definição de fluxo, né, que diz que o fluxo, quem é o fluxo magnético? O fluxo é integral de superfície do campo. Se essa superfície, se o campo é uniforme e a superfície é plana, então é simplesmente produto do campo pela área. Então, daqui a gente conclui que o fluxo magnético ele é proporcional ao campo. Quando eu junto todas essas coisas, o que a gente tem? Logo, ora, a gente tem o que? L é proporcional ao fluxo. O fluxo é proporcional a B. B é proporcional a μ. Então quer dizer que L é proporcional a μ. Isso significa então que LA sobre LB vai ser igual a... Ele diz que o μA é x μ0 e o μB é x μ0, né? Se é proporcional, quer dizer então que μA sobre LA sobre LB é μA sobre μB. Então a razão entre as autoindutâncias no meio A e no meio B é igual a x μ0 sobre x ao quadrado μ0. Então isso é igual a xa menos 1, né? Vai cortar aqui e aqui. E aí x sobre x ao quadrado, xa menos 1, que é a alternativa A. Ok? E é isso. E aí a gente encerra aqui, já ficou longo, né? No próximo vídeo a gente vai resolver as questões de capacitores, circuitos, ok? Para terminar de resolver a segunda lista. E é isso.